Oiê, cheguei com uma história maravilhosa para te contar. Primeiro, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Gabi, do canal Gabi Astral. E aqui eu gosto de mergulhar em histórias ocultas, cheias de mistério, encantamento, às vezes algumas um pouco mais pesadas, mas sempre trazendo um toquezinho de ocultismo para você, que é a minha marca pessoal. Bom, então vamos lá, começar o vídeo. Ah, mas antes, deixa eu fazer um pedido especial para você. Como hoje nessa história mergulha no universo das cartas, eu gostaria que você comentasse aqui um naipe, o seu naipe favorito, qual que você sempre gosta de jogar? Ouros, paus, espadas, copas, qual que você quer comentar aqui? O que você gosta mais? Ah, mas se você não for muito de jogar essas coisas, pode comentar qualquer coisa, um ponto, uma vírgula, um elogio, até uma berinjela, a gente está valendo. Tudo isso ajuda a aumentar o engajamento do canal e o crescimento dele, que o nosso objetivo é esse, né? Chegar pelo menos aos nossos 1.000 inscritos. Então, deixa eu respirar fundo e bora lá para nossa história. Antes de entrar de forma mais aprofundada na história que eu vou te contar hoje, eu quero te mostrar um artigo que eu considero um artigo de arte que eu tenho na minha casa. Primeiro eu vou te mostrar uma imagem e depois eu vou te mostrar outra. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é uma carta de tarô e aqui nós temos o naipe de copas, representado pelas tacinhas, e aqui é o três de copas, como você pode ver. Só que o que significa três de copas? Fica um pouco difícil da gente entender quando a gente vê dessa forma, assim. Se bem que, quando vocês virem outra carta, vocês vão pensar, tá bom pra eu tomar umas três tacinhas, né? Bom, a pessoa aqui é a responsável pela história de hoje, desenvolveu uma nova forma de representar o significado disso aqui. E ela fez este aqui. Como você pode ver, faz algum sentido tomar as três tacinhas, né? Que nós somos três pessoas celebrando, comemorando o momento. Então, percebe que aqui a gente tinha uma imagem que não diz tanto sobre o que pode transmitir qualquer energia da mensagem que essa carta gostaria de trazer. Em compensação, aqui a gente já tem algo muito mais simbólico, a gente consegue até imaginar o que será que aconteceu com essas três. O que será que elas fizeram? Por que elas são tão felizes, né? A gente consegue até criar uma história aqui baseada no que a gente vê nessa imagem. Bom, a pessoa que fez esta obra de arte aqui, essa aqui também é, gente, vamos combinar coisa linda, né? Um trabalho super delicado, super bem feito. É inspirado no tarô de Marselha, que é um tarô muito mais antigo do que esse aqui, que é o tarô, que é muito conhecido como o grande tarô de Waite. Mas a gente não vai falar desse tal de Waite, nós vamos falar de Pamela Colman Smith, a mulher responsável pelas artes desse tarô que a gente vê tanta gente, tantos oraculistas usando por aí. Pamela nasceu em 16 de fevereiro de 1878, lá na cidade de Londres, filha de Charles Edward Smith, um comerciante americano do Brooklyn, e Corinne Coleman, irmã do renomado artista, pintor, aquarelista Samuel Coleman. Aqui a gente já nota que a arte já percorria pelas veias de Pamela. Pamela também teve um irmão que morreu ainda muito bebezinho na cidade de Londres e a memória dele está registrada em 2 cemitérios, pelo que mostram as pesquisas. A vida da Pamela foi marcada por muitas perdas, tá, gente? Então já começou com a perda desse irmãozinho muito bebê e aos 10 anos a perda da mãe. Com certeza, essa perda precoce, né, com apenas 10 anos, já está sem a figura materna, que é uma figura tão importante, principalmente para a mulher, muito provavelmente isso impactou a parte emocional da Pamela, né, deixando um vazio que precisava ser preenchido, né, ela precisava se sentir pertencente ao meio. Então, foi aí que ela encontrou, e se encontrou na arte. Foi logo após essa perda que ela começou a viver sob proteção do teatro Lyceum Theatre, em Londres. Ela ficou cercada por pessoas de grande renome, como Ellen Terry, uma das maiores atrizes do teatro britânico, Henry Irving, difícil falar o nome, né, gente? Que é o primeiro ator nomeado a cavaleiro pela rainha e até ninguém mais, ninguém menos que... Quem gosta desse tema já vai se ligar nome. Bram Stoker, o autor de Drácula. Gente, e ele também era gerente do Lyceum Theatre.
só nome de peso. E só pelo Drácula a gente já fica uou. Os outros a gente não conhece tanto, né? Quem não tá no meio. Bom, isso fez com que ela passasse a adolescência toda viajando muito pela Inglaterra e mergulhando cada vez mais nesse universo teatral, o que impactaria diretamente a estética de suas artes. Em 1893, a Pamela, apenas com 15 anos, mudou para o Brooklyn e foi morar perto do pai, e nesse período ela entrou para o Instituto Pratt, ou Pratt Institute, que é uma das maiores escolas de arte, design e arquitetura lá dos Estados Unidos. 4 anos depois, em 1897, a Pamela se formou nessa escola de arte. Infelizmente, após a morte do pai dela, que aconteceu em 1899, ou seja, 2 anos depois, gente, se a gente parar pra pensar, a Pamela tinha 15 anos quando ela entrou, ficou lá 4 anos, 19 anos. 2 anos depois, o pai dela morreu. Então, 19, 20, 21 anos ela tinha. Então, percebe como a vida dela teve muitas perdas, enquanto ela era criança, perdeu o irmão, que era bebê, aos 10 anos a mãe, com 20, 21 anos o pai. Então, uma pessoa que teve que se reinventar muito, né? E apesar de estar cercada, pensando aqui da parte mais no meu lado materno, gritando aqui, né? Por mais que ela tenha ficado com pessoas muito influentes, ali não tinha mãe, não tinha pai, né? Eram pessoas de fora. Então, ficou uma coisa ali, né, gente? Não é simples, né? De repente, para ela, essa parte familiar aí deu uma mexida boa na vida dela. Mas vamos continuar a história. Após a morte do seu pai, em 1899, a Pamela retornou para a Inglaterra, afinal ela tinha os contatos dela lá, e ela começou a trabalhar como ilustradora de mini teatro. E também ela ilustrou o livro O Balé Russo, da Ellen Terry, aquela com quem ela ficou lá quando ela tinha uns 10 aninhos. Todo esse percurso artístico que a Pamela percorreu, até mesmo o lado espiritual, levou ela, em 1903, a entrar para a famosa Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, que a gente também chama muito de a Golden Dawn. Golden Dawn. Muita gente importante passou por lá, entre elas Pamela, Arthur Edward Waite, que é com quem ela vai se envolver agora, e o Aleister Crowley, mas ele ficou pouquinho tempo e isso é história para outro vídeo, mas bora lá. Após entrar para a Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, a Golden Dawn, a Pamela começou a se relacionar, não de forma íntima, não que a gente saiba, mas ela começou a se relacionar com Arthur Edward Waite, que foi um grande ocultista. Ele era muito conhecido pela sua forma de deixar o ocultismo de uma forma mais acessível através de seus estudos e publicações, e foi justamente com ele que a Pamela veio a desenvolver esta maravilha aqui, e vamos falar sobre isso agora. Então, anos depois de participar da Ordem Hermética, o Edward convidou a Pamela para poder ilustrar as 78 lâminas do tarô. Gente, 78 desenhos para fazer baseados no que ele tinha entendido com relação, né, aos seus estudos com o outro baralho, que ele era assim. Então, esse aqui foi um baralho inédito e ele circula o mundo inteiro, porque a arte dele é carregada de simbolismo, expressividade, tem uma narrativa visual que é algo que revolucionou a forma da leitura do tarô. Então percebe como essa mulher foi importante? Se não tivesse ela, como que o cara ia ter que achar outra pessoa, mas uma pessoa tão habilidosa para fazer, né, gente? Vamos valorizar a Pamela. Mas enfim, com todo esse talento, o baralho foi lançado com qual nome? O tarô de Rider-Waite ou Rider-Waite Tarot. Dei a Pamela aí nessa história, minha gente. Bom, ela ainda recebeu uma pequena quantia pelo trabalho, ela não teve o reconhecimento na época em que o baralho foi lançado, mas Pamela não dava, como que é que fala a expressão? Um ponto sem nó? Bom, apesar desse apagamento histórico, a Pamela deu um jeitinho de deixar a marca dela registrada. Aqui eu não tenho no meu para poder mostrar para vocês, mas na internet a gente consegue encontrar alguns baralhos em que no cantinho assim, ó, da carta tem um negocinho assim, sabe? Existe um desenhinho que você fala, o que que é isso? Ali nada mais é do que a assinatura da Pamela. Ali tem as iniciais PCS de Pamela Coma Smith. E essa foi uma forma discreta que ela achou de eternizar
a sua obra, né, gente? Ele colocou lá a sua assinaturinha de uma forma super sutil, ficou sofisticado, ficou incrementada ali com todo o trabalho, e foi uma forma, enfim, dela se deixar registrada, né? Como eu disse, não são todos os baralhos que trazem, o meu mesmo, se a gente for observar, não tem, né, a assinaturinha ali da Pamela, mas em muitos outros você encontra. Inclusive agora já fazem, né, baralhos, né, colocando tarô de Waite Smith, por exemplo, que é o Smith para trazer a Pamela, né, gente? Vamos enaltecer a mulher, pelo amor de Deus, olha o trabalho que ela teve 78 desenhos para fazer. Essa pequena assinatura fez com que ela ficasse eternizada nas cartas de tarô. E, gente, as cartas de tarô que a Pamela fez, elas se tornaram as mais populares e mais utilizadas no mundo. Não estou falando que ninguém usa o de Marcélia, usa, mas muita gente, principalmente quem está começando, busca muito mais por esse tipo de carta, porque ela é muito mais simbólica, né? E essas artes que ela fez, elas atravessam o tempo, a cultura, e toca até hoje quem ousa mergulhar nesses arcanos, nessas cartas. Isso aqui fala com todo mundo. Pamela faleceu em 18 de setembro de 1951, infelizmente, sem o reconhecimento, e ainda carregava algumas dívidas no nome. Ela foi uma mulher que a gente pode com certeza considerar como à frente do seu tempo. Pamela levou uma vida muito discreta, muitas vezes solitária, mas sempre conectada com a arte e com a espiritualidade. Apesar de não ter deixado nenhum descendente, Pamela deixou um legado que conversa com milhares e milhares de pessoas. Inclusive, está comunicando com você hoje. Mas e você? Você conhecia a história da Pamela? Você já tinha ouvido falar nela? Você sabia? Já parou para pensar quem que desenhou essas artes aqui? Às vezes a gente nem para para pensar em quem foi que fez, né? Mas enfim, quero saber qual é a tua opinião com relação à história dela, se você já conhecia. E claro, se você tiver alguém que gostaria de ouvir essa história e gosta de temas como ocultismo, mistério, personalidades marcantes da história, compartilhe esse vídeo com ela, o canal, e vamos ajudar aqui. Se inscreve no canal, vamos ajudar esse canal a bater os 1.000 inscritos. Um beijo e até a próxima!